Ok. Falar um pouquinho o objetivo desta aula, porque é revendo os principais conceitos. Então, nesta aula, nós temos essa apresentação, vamos falar dos mitos, e na próxima aula, vocês farão um trabalho, e daí a gente fecha esse módulo. Qual é o intuito, qual é o objetivo? Que os principais conceitos deste primeiro módulo fiquem muito bem sedimentados em vocês. Que isso é importante, porque vocês terão filosofia depois no ensino superior, qualquer área, pelo menos um semestre, vocês terão de filosofia. E daí fica muito mais fácil, porque vocês entendem qual é o objeto da filosofia, né? O objeto de estudo, se é que a gente pode falar assim, mas enfim. O objeto, o método, a maneira de pensar e abordar a filosofia. Também porque no Enem cai filosofia, né? E isso já dá uma base, pelo menos para algumas, a gente não sabe que vai cair, mas pelo menos faz parte do currículo do Enem esse conhecimento. No segundo módulo, nós trataremos da ética, que também é uma pergunta recorrente no Enem, e ao tratar da ética, nós vamos ver sobre vários aspectos, porque a abordagem é filosófica, né? Então, que é ética. Quando eu falo que é filosófica, é que eu quero dizer que não é uma abordagem religiosa. Você pode abordar a ética dentro da perspectiva religiosa? Claro que pode. Uma série de abordagens, né? Mas a ética que nos interessa aqui, claro, no ambiente formal, é a ética dentro da abordagem filosófica. Então, ok. Dito o objetivo da nossa aula, vamos pensar. Outra coisa, deixa eu perguntar. Alguém preparou os mitos? Para ganhar pontinhos? Se não, perderam a fala? Não estou lembrando disso, não. Putz, esqueci. Nem eu. Sente nada. Vocês são muito danadinhos. Aí, ok, não tem problema. É que poderia ganhar pontinho na aula passada. No último slide tinha. Nunca nem vi. Lembrou e preparou, Gabriel? Um mito, tomar café quente. Okay. E sem açúcar ainda, viu? Não é com açúcar, não. Porque com açúcar é fácil. É para os fracos. Ok. Então, dito isso, nós fechamos na aula que vem o módulo 1, com a apresentação de seminário. Eu já pus no grupo, são partes do livro, daquele livro que eu já pus no AVA para vocês. Eu acho que eu pus no grupo, senão eu ponho de novo. É bem pequenininho, cada capítulo, cada partezinha dessa tem 2 páginas. Quem é o meu grupo? Não sei. Você procura um grupo, Gabriel. Pode usar os grupos que vocês já têm. A única coisa que depois tem que pôr lá no nosso WhatsApp, lá, quem é o grupo e que capítulo é, porque cada grupo vai ter um capítulo. Quem chegar depois é desclassificado. Então, tá. Olha, Luana, igual eu falei para outra turma, eu estou deixando em aberto porque eu estou a fim de dar aula para quem tem interesse. Então, se vocês quiserem carregar companheiros, carreguem, né? Eu não vou mais entrar nessa briga, não. Nunca gostei disso, mas acho que está tão complicado desse jeito virtual que se eu levar a ferro e a fogo, eu não tenho aluno.
Pode, João Leandro, mas tem que ver se não vai faltar parte para os outros, né? Mas, a princípio, pode. Tá? Mas pegue alguém que faça com você também, João Leandro. É bom trabalhar em grupo. Quando se trabalha em grupo de verdade, é legal. É bem legal. Usem a imaginação, viu? Não se prenda ao texto, porque cada parte, quando falo da música, da literatura, ele é um lobo solitário. Quando vocês usem a imaginação, tem uns exemplos de músicas mais antigas, não é tão antiga porque o livro é novo, mas a geração que faz é antiga. E agora tem cada música que utiliza da ironia, que é muito legal, como método, né? Mas vamos falar um pouco mais disso hoje na aula para frente, tá? Então, tá. O que nós vimos até então que é importante para que fique aí fixado no conhecimento de vocês, né? As questões da filosofia. Quem sou eu? A consciência da vida e da morte, de onde vem o mundo e para onde vai o mundo. Mas, professora, por que só lá na Grécia, neste período, é que se levantam essas questões? Alguém sabe me responder? Você acha que antes o homem não pensava de onde eu vim, para onde eu vou, morro e vou para onde? Essas questões já eram debatidas em outras culturas, só que na Grécia teve um aprofundamento muito maior do que a de outros países, e aí veio crescendo, aí surgiu a base da filosofia. Tá, quem mais? Isso mesmo, Leandro. Mas o que o Matheus falou faz sentido também. Ok, exatamente isso. É assim, nós temos povos, todos os povos antigos, povos da Mesopotâmia, que não eram só egípcios, eram uma série de povos, cada um com a sua crença, com a sua religião, com o seu panteão de deuses, né? E os povos eram complexos, como o Matheus disse. Cada povo se questionava sobre tudo isso. Porém, a hegemonia desses povos, o que é hegemonia? É o pensamento dominante, é a ideia de sociedade dominante. A hegemonia desses povos davam respostas prontas a essas questões, através das suas crenças, através da sua religiosidade. Vocês vão entender isso de uma maneira bastante simples. Por exemplo, mas as pessoas eram integrais como nós hoje, então elas viviam todos os aspectos, espiritual, material, emocional, tudo isso. E elas deviam ter essas questões internas como os demais do mundo. Porém, havia uma resposta já dada pelo status quo, pela sociedade dominante. É a mesma coisa hoje, eu ir para a igreja, como já fui muito na vida, e eu chegar para o pastor e perguntar assim: pastor, quem sou eu? De onde eu venho? De onde vem o mundo? O que ele vai me dizer? Alguém vai na igreja? Ninguém vai na igreja? Nem um pouquinho. Estou aqui. Depende do pastor. O que ele diria? O que vocês acham? Ele diria assim: olha, dentro da doutrina religiosa, você é um filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus pelo irmão Jesus, né? E o mundo, Deus que criou. Para onde vamos? Vamos ficar com ele.
Sim, Luana, mas não quer dizer que não haja essas reflexões. Não quer dizer que porque eu estou na igreja eu não pense isso. Ah, não creio em Deus. Você pensa isso é porque você é um herege. Não, não quer dizer isso. Mas é que dentro da igreja, a hegemonia é que o mundo já onde essas respostas, bem-vindo, Iago, onde essas. Não sei se distorcidas, mas são aqueles dogmas imexíveis, né? Vamos dizer assim. Para a igreja, o mundo é criação de Deus e ponto. Agora, você podia perguntar, e como é que as perguntas não param? Mas não cabe no contexto religioso, não cabe naquele ambiente religioso. Sim, cada um interpreta da sua maneira. Mas eu poderia, na igreja, perguntar como me aproximo de Deus, fazer perguntas pertinentes à esfera religiosa. Então, antes da Grécia, antes da filosofia, do surgimento da filosofia na Grécia, e não é que os povos não tinham essas questões, é que eles já tinham. A sociedade dominante já dava uma resposta pronta a essas questões. E que essas questões não cabiam. Porque eu quero que vocês tenham a ideia, e nós vamos falar um pouco disso mais adiante, de que o homem, na sua complexidade, nas suas diversas áreas da vida, ele é mais ou menos o mesmo homem histórico, não tem muita coisa. O que muda é que, talvez naquela época, lá no Egito, a gente pudesse querer o quê? Uma colar de pedras. E hoje a gente quer um smartphone, mas assim, as necessidades, a relação com outros homens e todas as complexidades disso, né? Do trabalho, da família, da emoção, elas fazem o homem um ser cultural que que traz consigo as mesmas questões, né? Então, estas questões, que são questões inatas no sentido, qual é a origem, né, nesse sentido, ela só faz sentido de serem feitas a partir do surgimento da filosofia, porque a filosofia, reparando no slide, como que é? Ai, deixa eu ler de novo. Porque a filosofia, ela realmente, meu toque, parando no slide, de onde veio o mundo? Ah, muito bem, de ontem. Muito obrigado, Lu. Ai, eu queria ter uma tocada assim. Você acredita, Lu, que essa é a 4ª aula que eu dou sobre esse tema? E ninguém viu? Lu, você acredita nisso? Eu mereço. Onde vem o mundo? Mas me fale qualquer. Mas isso é um favor que você me faz, eu não acho ruim, não. Eu sou bem aberta, até. Nossa, eu nem sei como. Espera um pouquinho. Ninguém viu, eu não ver, tudo bem, né? Mas muito obrigada. Joia. Então, essas questões só passam a fazer sentido a partir mesmo da criação da filosofia. Não é que elas não houvessem em todo questionamento da alma humana, da complexidade humana, mas em outro contexto político-social não fazia sentido em outras sociedades, né? Daí nós estudamos bastante e de forma extensa que
apesar de nós não termos o conhecimento, a resposta aquelas perguntas nos traz a consciência de que há uma parte do mundo que é conhecimento, que gera conhecimento, e uma parte que não pode ser considerada conhecimento. E daí nós falamos as características necessárias para que algo seja conhecimento. Daí fala da crença, dessa disponibilidade psicológica de conhecer, da verdade objetiva, que é diferente da verdade real, e da racionalidade, da justificativa racional. Daí um monte de exemplo e tal. E lembrar que esta crença, ela ali no contexto que nós vamos ver daqui a pouco da Idade Moderna, se atribui a crença, a essa disponibilidade de conhecer, a uma característica que Deus nos deu de forma inata. Então, ali no Renascimento, eles ainda vivem um contexto religioso onde as aptidões humanas são dádivas divinas, né? Não que hoje a gente não creia nisso, não é isso, é que hoje nós separamos muito mais a ciência da religião, ou pelo menos tentamos fazer isso, porque a gente vive de modo integral, né? Porém, este elemento da disponibilidade de estar disponível para se conhecer algo é o primeiro elemento necessário para que algo seja considerado conhecimento. Daí, tudo no mundo é passível de ser conhecido ou merece ser conhecido? Pode ser considerado conhecimento? Exemplo? Eu vou dar um exemplo bacana. Nem tudo no mundo, claro. Por quê? Porque nós vivemos, e no final dessa aula a gente vai falar isso, com uma série de histórias que nos contam que são mentiras, que são mitos, né? Que nós falamos dos mitos necessários, alienação e tal. E a gente também conta um monte de mentira para criar um monte de mitos para o nosso namorado, para a nossa amiga, para a nossa... porque a gente é tudo, né? Não é só uma coisa. Então, mas para as crianças, nossa, gente, que maldade! O pai de vocês contava o mito do homem do saco? Eu achei que só eu fazia essa maldade. Para os meus filhos tadinhos, eu vi a carinha. Olha o homem do saco! E tadinho, sempre tem um homem passando de saco. É muita maldade. Isso é um mito que a gente conta. E por que a gente conta o mito do homem do saco para as crianças? Fazia, era para dar medo mesmo. Mas por que a gente queria dar medo para as crianças? Para que sossegasse, ou seja, para dominar as crianças, não é isso? O duro é que hoje as crianças não acreditam mais no homem do saco, senão por isso que elas estão indomináveis. Então, do mesmo jeito, hoje se conta mitos para dominar. É claro, é óbvio, se contam mentiras para dominar. Então, nós temos que ter claro, aberto, muito claro, de que há uma área que é conhecimento, que é plausível, que é aceito, que é
que tem consistência para que aquilo seja considerado uma verdade, ou pelo menos uma verdade até então, né? Então, a crença nós já sabemos. Agora, a verdade, ela tem que ser uma verdade objetiva. Toda verdade objetiva é uma verdade real? E eu estou falando, daí você pode perguntar, o que é realidade? Realidade, por exemplo, eu falo, esta xícara é real, né? Ela é material, né? Ela tem uma forma, um jeito e tal. Mas será que toda verdade, para que seja conhecimento, ela é real? Qual a diferença da verdade objetiva para a verdade real? Alguém chuta? Pode chutar, porque não é simplório. Como na filosofia, nada é simples. Cri, cri. Até Não. Eu falei que a mentira tem um objetivo, né? O mito tem um objetivo. Agora, quando eu falo de verdade objetiva, é algo que caiba nessa categoria de ser conhecido. E, por exemplo, nós temos verdades objetivas que nós não temos ela de forma real, né? Até perguntei que eu falei lá da partícula de Deus, um colega de vocês pegou para mim o nome, é bóson de Higgs, né? Quando você chega a este conceito de bóson de Higgs, você não tem o bóson de Higgs na realidade. Você tem todos os indícios que existe uma partícula que é essa partícula de Deus que dá início a todas as coisas, né? Tanto que eles construíram um laboratório enorme entre a Suíça e a França, não sei a quanto, para rodar aquele negócio de não sei o quê, para materializar, né, essa partícula de Higgs. E diz que fizeram. Também eu acho que mesmo que não fizesse, eles falavam que tinha feito que gastaram tanto dinheiro ali que tinha que parir a partícula de Higgs. Então, independente de ter parido ali a partícula ou não, essa era uma verdade objetiva, porque eles chegaram por modelos matemáticos, por modelos físicos, químicos, sei lá o quê, que há algo que dê início a tudo. E isso é um conhecimento objetivo, é uma verdade objetiva, mesmo que não seja uma verdade até então real, no sentido de material, né? Da mesma forma, quando os astrônomos descobrem planetas ou sistemas, muitos dos nossos, a maior parte do nosso conhecimento do espaço, ele vem a partir daquelas perguntas, né? De onde vem, quem somos nós, de onde estamos, etc. Só a partir dessas questões é que foi possível analisar o espaço de uma forma mais complexa e mais objetiva. E muitas das verdades sobre o espaço que nós chegamos e formulamos conhecimentos não é da observação, apesar de nós termos uma série de telescópios aí que vem muita coisa, não vem tudo, tanto que eles sabem da existência de planetas que nunca viram. Eles sabem por modelos matemáticos, por modelos físicos, e esse pulo que eles fazem eu não sei, porque eu não sou desse ramo, mas eu sei que são verdades objetivas, mesmo que não haja a materialidade daquilo, né? Não haja essa concretude, né? Ali na aula que nós vimos, ele fala da questão dos personagens também, né? Como parte dos filósofos considera os personagens uma verdade objetiva. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, do Batman, vocês não confundem a questão do Batman com o Homem-Aranha, porque o personagem ele já tem uma verdade objetiva tão
tão bem definida, tão bem conceituada, que não cabe essa confusão, né? Que ele tem a sua existência, que pode ser estudada, pode ser gerado conhecimento, estudar, imagina para psicologia lá, estudar se esse personagem é do jeito que é, porque viu o pai e a mãe serem mortos, um monte de coisa pode ser feita e tornar isso uma área de conhecimento. Então, nem tudo que é verdade objetiva é uma verdade real, como esses exemplos que eu falei. Porém, tem que haver esta verdade. Olha uma questão. Ai, não! Não! Ô, Pedro, não esquece de fazer grupo, hein, Pedro? De ver onde você vai apresentar aí, tá? Que é a nota para o bimestre, eu não quero ficar inventando coisas, tá bom? Beijo, boa saída. Vai ter meia falta, meia presença. Ai, agora perdi. Onde que eu estava? Estava falando da verdade. Ok. Então, esses dois elementos nós já vemos. Aqui, por exemplo, o que você quer? Você quer descer já? Aqui, por exemplo, alguém acredita em disco voador? Não, ninguém? Ninguém em disco voador? Não. Não. Ok. Vamos supor que alguém acreditasse e nos dissesse: não, professora, eu acredito que eu já vi disco voador. Então, ele teria a crença e ele teria para ele a verdade objetiva. E o que faltaria nesse elemento entre o disco voador que ele viu e a crença que ele tem para aquilo ser considerado o conhecimento? O que falta? Ele viu. Alguém já viu fantasma? Também não. Vocês não veem nada, gente. Tem que ver as coisas. Eu já vi. Eu também sou de Deus, Gabriel, e eu tenho culpa de eu ver fantasma se eu sou de Deus? Eu sou também. Sinto muito. Ai, Senhor, imagina, igrejeira. Antes de eu ser até igrejeira. Mas, enfim, o que falta é a conexão, que fala a prova. A prova, ela mesmo que não... Ai, que horror. Ai, é horrível. Vale. Não, sei lá. Mas eu questiono, por quê? Porque me falta justificativa racional. Então, você pode ter... Eu acho que o que eu vi era um fantasma, porque foi muito real. E acredito que seja, mas eu não tenho a justificativa racional. Como eu não tenho a justificativa racional, como eu não tenho... Gente, eu era nova, não tinha nem tanto pecado assim, não era nova, tinha idade de vocês, 17 anos. Como eu não tenho a justificativa racional, eu não posso dizer que fantasma existe. Eu posso dizer que pode ter sido uma alucinação, eu posso dizer que pode ter uma série de coisas, porque não há o link entre a crença e a verdade que para mim era real, mas não era objetiva. Porque se não há esse link, essa crença, essa justificativa racional, isso não é conhecimento. Então, por exemplo, se algum de vocês falasse, eu já vi disco voador e tal, e acredito em disco voador, falta justificativa racional. Vocês acham que nós somos os únicos no universo?
Mas mesmo que a gente conceitualmente não se ache o único no universo, entre não se achar o único no universo e ver ET, é uma distância muito grande, porque não tem esses elementos para que seja conhecido. Mas, por exemplo, pode um dia desenvolver a física de tal maneira, física quântica, por exemplo, que descubra as dimensões, eles já descobriram, né? Falam que tem não sei quantas dimensões, e que nessas dimensões podem ter outras realidades, outras percepções. E daí isso virá um conhecimento pautado em justificativa racional, em verdade objetiva e em crença. Então, não é pela concretude das coisas que se diz que é um conhecimento ou não, mas sim por ter estes três elementos. Quer ver outro exemplo? Outro dia, quem não corta o cabelo aqui em língua minguante, só corta em lua minguante, só corta em lua cheia, ou lua crescente. Cheia, corto eu, porque meu... só na crescente. Uhum. Então, aí pode ter uma conexão, pode ser um conhecimento isso. Por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, que esse movimento da Terra e da Lua são movimentos sincronizados, então cada fase da Lua, a Terra está numa posição em relação a ela e ao Sol, etc., e que isso interfere na natureza. E, claro, quem lida com plantação sabe disso, quem pesca sabe disso, né? E que, então, pode haver uma conexão, porque o cabelo é um elemento da natureza, de nós seres humanos, com esses movimentos que se dão e que você identifica e tem uma conexão, porque elas andam juntas. Então, claro que tem que uma coisa mexe nas marés, mexe nas plantas. Isso não é mito, isso é real. É a gente que não sabe. Tem gente que estuda isso e pode nos dizer, mas a gente que não sabe. Então, tem uma verdade objetiva, tem uma crença e tem uma justificativa racional. É nós que não temos, por exemplo, no interior se falava muito, mandioca mole em maio, junho, julho e agosto. Pode comprar nesses meses, agora nós estamos... Não, em setembro já está dura a mandioca. Vocês já sabiam disso ou não? Mas pode anotar aí... Pode anotar que é um conhecimento. Mas é porque a mandioca sabe ler mês? É por isso? É mês que não tem R. É porque ela conhece o R, ela não gosta do R? Não, é porque é a época mais propícia para o plantio e para a colheita da mandioca. Olha que interessante. Tanto que esse conhecimento se perdeu um pouco, porque hoje eles têm tantos elementos que eles colocam na terra, né, para compensar essas questões da natureza, que a gente perde um pouco e até tem mandiocas boas em outras épocas do ano, mas não as melhores. Se tiver uma hortinha, vai lá plantar mandioca e ver o que acontece. As melhores mandiocas se dão nessa época do ano, né? Então, não é porque nós não conhecemos que aquilo não seja plausível de conhecimento. Agora, quer ver outra coisa que tem verdade objetiva, tem crença, mas não tem justificativa lógica? Quem gosta aqui de astrologia? Ai, que legal. Eu acho super legal. Então, o que é a astrologia? Você fala que os movimentos dos astros interferem na vida humana.
Os astros se movimentam? Sim ou não? Claro que sim, né? A gente pode crer nisso ou não, né? Mas não tem nenhuma justificativa lógica. Outro dia eu falando com a minha filha, ela falou, mãe do céu, quebrou meu carro, isso está ruim, aquilo está ruim. Daí eu falei, nossa, filha, o que eu posso te ajudar? Ela falou, não se preocupe, é o Mercúrio retrógrado. Eu falei, nossa, que legal, né? É até legal, interessante, mas é mito, não é conhecimento, né? Mas eu acho super bacana, resolve um monte de problema. Porque depois que o Mercúrio não é mais retrógrado, você toca a vida para frente. Mas então nós temos que ter elementos objetivos para que determinada coisa seja considerado conhecimento e que esse conhecimento seja plausível de ser conhecido e reconhecido como uma possibilidade filosófica. Isso quer dizer que a gente não possa estudar ou observar os ETs, ou isso quer dizer que a gente não possa estudar a astrologia? Não, pode, você pode estudar qualquer coisa, pode, mas não é ciência, não é conhecimento, é curiosidade, sei lá, alucinação, os fantasmas, né? É qualquer outra coisa, mas não é conhecimento, assim como os dogmas religiosos. Esquizofrenia. Eu vi uma vez, gente, eu estava assistindo um filme, daí a pessoa falou assim, é muito bom. O médico falava assim, ele falava para as pessoas, eu faço isso porque eu ouço vozes. Eu ouço vozes. Daí o médico falava assim, dentro ou fora? Dentro ou fora? Porque se for dentro é imaginação, se for fora é esquizofrenia. Eu achei muito legal. Dentro ou fora? Então, quando alguém ouve voz, você fala dentro ou fora? Então, cada um pode ter curiosidade, estudar, mesmo os dogmas religiosos, eles são dogmas, né? Não é conhecimento. E, nossa, claro, até a Bíblia, tanto que não faz sentido, e tem pessoas que se dedicam a isso, a busca de Jesus histórico. Você vê quantos historiadores, cientistas, curiosos, ficam buscando o Jesus histórico. Mas isso não faz o mínimo sentido, porque são questões paralelas. Para você ter a crença em Jesus, não há. Você tem que saber que Jesus, ali está anotado. Eu falo até que se eu for Jesus, não deixava nenhum rastro, porque se já não crê, para que saber, né? Entendeu? Não faz sentido, são perguntas que não fazem sentido. E não é porque não haja uma crença, não haja uma verdade que para a gente é objetiva, né? Para aqueles que são crédulos nisso. Enfim, então, para ser do campo da filosofia e, consequentemente, do campo das ciências, tem que ter essas três características, senão é do campo da conversa do boteco, de outra coisa, que não é isso, né? Daí, nós vimos que lá na Grécia se colocam essas questões que tem que estar, essas questões devem estar desconectadas do mundo mítico, do mundo religioso, porque senão elas não fazem sentido, então é só com a advento da filosofia que faz sentido, e também se esquece disso, porque na Idade Média você tem retomado esse paradigma religioso e a hegemonia religiosa. Quer dizer que Santo Agostinho não ficava lá questionando as coisas? Claro que ficava, né? São Tomás de Aquino, claro que ficava. Porém,
o fato deles questionarem não o fazia com que eles fizessem ciência, porque estava dentro de uma perspectiva religiosa, dentro de uma hegemonia religiosa, né? E daí, com o Renascimento, com essa retomada dos modelos filosóficos, você tem essas figuras. De um lado, os racionalistas, que veem que este conhecimento, que nós estamos falando aqui, daquilo que merece ser conhecido pela filosofia e, consequentemente, pela ciência. E aqueles que são os racionalistas, que falam que toda a realidade ela pode ser conhecida através de uma estrutura mental que dê sentido àquilo, que os racionalistas, isto não é uma xícara por existir uma xícara, mas porque racionalmente eu chego a conceituar algumas características, algumas qualidades desse objeto e eu faço com que ele seja xícara, né? E já para os empiristas diz que não, que ao eu pegar o objeto, eu tenho uma série de percepções. Dá para fazer assim, dá para fazer assado, e essas percepções que ao me relacionar com o objeto, ele me traz, eu formo um conceito. Então, de um lado, os racionalistas veem a realidade como algo amorfo, sem sentido, sem nada, que o que dá sentido a esta realidade é a racionalidade humana, a lógica humana, e não esqueçam que esta lógica humana é o atributo de Deus, não é que Deus foi jogado de lado, porque eles vivem um momento bastante religioso, é que Deus não é mais o responsável por dar explicações ao conhecimento, que são categorias diferentes de pensamento, como a gente vive hoje. Um cientista pode ser crédulo e um crédulo pode ser cientista. Não precisa matar o cientista em você para você ser um crédulo, entendeu? E do outro lado, os empiristas. Quem acaba com este impasse é Kant. A partir de Kant, ele fala, não, nós temos uma característica racional inata que nos permite a conceituar a realidade formal, aquilo que o objeto, né? O estudo da ciência, o estudo do conhecimento. Porém, uma vez formulada uma tese, uma hipótese, que é a mesma que hoje nós tratamos o conhecimento, a gente primeiro sugere uma hipótese, né? Coloca uma hipótese para depois confirmar ou não. Nós confirmaremos através das experiências, através desta série de relações com o objeto e as percepções que nós temos dele, né? Vocês viram? Quem conhece aquela experiência da física quântica de passar as partículas e elas se ordenam através de uma intenção do observador? Já viram essa experiência? É real, porque eles jogam partículas de um lado que batem numa parede do outro, né? Então, a princípio, as partículas são todas dispersas, mas daí, a partir de uma intenção, de uma vontade, de um direcionamento do observador, as partículas elas formam linhas muito, muito observáveis. Bem interessante isso, né? Então, eu falo isso por quê? Porque até numa experiência dessas, que é do campo da física quântica, que para a gente é bastante complexo ainda de entender como conhecimento, há necessidade não só da formulação de uma hipótese, mas também do experimento para averiguação dessa hipótese, né? Outro dia eu vi também um experimento muito interessante de que isso tudo que eu estou falando é ciência, não é metafísica. Tudo que eles resolveram fazer uma plantação no deserto lá na Califórnia, né?
sendo que o deserto é o ambiente mais hostil para se ter plantação. Mas nós temos vários, imagina Israel, os kibbutz, eles plantam no deserto, eles repõem uma série de elementos e conseguem gerar plantas no deserto. Eles têm uma vastidão de elementos que eles cultivam lá. Mas na Califórnia, o experimento era outro. Era de que você teria, por exemplo, 2 campos de plantação. Num deles, aqueles que operavam o campo, eles iriam conversar com as plantas. E no outro, não, só iam pôr os elementos necessários para que houvesse, para que plantasse. O que vocês acham que aconteceu? Nada. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Leandro, umas morreram, as outras que conversaram viveram. Quem lida com planta aí? A mente está lenta. Ninguém planta nada, nem feijão. Então pergunta para tua mãe, Carlos, se ela não conversa com as plantas. Ai, que legal, Matheus. Você conversa? Verdade. Verdade. Muito verdade. Então, aí nós tínhamos uma verdade objetiva. Sim, é verdade, Carlos. É verdade. Nós tínhamos uma verdade objetiva, né, que quem planta sabe que as plantas conhecem, e uma crença, só que não tinha uma justificativa racional. E agora eles estão fazendo uma série de experimentos para fazer essa conexão, né? Mesma coisa da água lá, de jogar amor na água e ver como as moléculas se modificam e tal. Isso tudo que eu estou falando são elementos da ciência para captar coisas que nós não achamos que é metafísica. Não é metafísica, né? Mas também é porque o ser humano é muito limitado, né? Porque só pensar que os seres vivos têm percepções, né? A gente não sabe de que ordem, mas tem, claro. Ó, minha cachorrinha aqui no colo recebendo cafuné. Tem percepção, porque a planta não teria, né? Pode ser de outra ordem, mas tem percepção, né? Enfim, daí nós falamos... É verdade, ai, é muito lindo. E parece que quando eu dou aula, quando eu estou fazendo as coisas, ela está atrás de mim, mas toda vez que eu dou aula, ela fica aqui querendo uma atenção mais de qualidade. Daí nós falamos do método da filosofia, que é a ironia. Por que ironia é o método da filosofia? Porque se nós pensarmos lá na filosofia na Grécia, defendem os animais, mas comem as plantas. Então, já vi isso também, Leandro. Compartilho do teu pensamento. Mas o problema tem uma série de problemas, as plantas também sofrem igual. Mas o problema não é nem das plantas, nem dos animais, né? É de como estão sendo manipulados tanto os animais quanto as plantas, né? Você não comer carne, por exemplo, não é uma atitude para o bem do animal e tal, é para o bem do planeta como um todo, né? Não é só a vaquinha, tadinha, que morre, porque a galinha que a gente cria no quintal e come também morre. Até o pintinho dela a gente come antes de nascer, que é o ovo. Mas tem uma questão política, né, de como a gente está criando esse monte de vaca e boi aí para corte, né? Mas, enfim. Então, a ironia foi um método adotado lá na Grécia, porque o que eles tinham, qual era o elemento que eles tinham? Eles tinham a possibilidade do diálogo, da conversa. E como através do diálogo, como através da conversa, você construiu
conhecimento verdadeiro. Porque hoje é muito fácil para a gente, essa série de exemplos que eu estou dando, de experimentos, né, aí das águas, das plantas, etc., você cria um laboratório, você controla objetivamente os fatores externos, né, temperatura e tal, e os dois estão no mesmo solo, na mesma temperatura, a mesma semente, os mesmos nutrientes, e trabalha com ingrediente outro que a conversa não conversa. Então, você tem um controle isso que caracteriza o experimento científico, né? Agora, lá da Grécia, não tinham isso. Então, eles tinham que desenvolver um método de chegar a um conhecimento, a uma verdade, sem que se tivesse esse laboratório. Então, o primeiro método que eles desenvolveram foi a ironia. Porque eles eram mal educados? Não, porque a ironia tem características próprias. Quais são essas características? Que confunde, ridiculariza, mas faz pensar, né? Então, por que isso? Porque toda vez que nos dão uma verdade pronta, se você jogar uma ironia, não sobre a pessoa, sobre essa verdade, pôr luz sobre essa verdade, você vai sustentá-la ou vai destituí-la de valor. Como, por exemplo, lembra daquela conversa do Sócrates com Teto? Vocês lembram daquela conversa que ele fala dos sapateiros? Sim. Que ele fala, é a arte de sapateiro, etc, etc. Então, daí, lembra que nós falamos naquela época assim, imagine, o que é plausível de conhecimento? A arte de sapateiro, dizer, não, como fazer o sapato. Então, vamos descrever, fazer o manual de como fazer o sapato. Isso é plausível de conhecimento. Porém, se eu escrevo lá no manual, olha, quando você chegar na sapataria, a primeira coisa, você ajoelha e reza. Daí você pega o couro, daí você pega a máquina, o molde, papapá, costura, fura, costura. Daí você fala, nossa, esse é o conhecimento do sapateiro. Se você jogar com a ironia nesse diálogo, você fala assim, ok. Para que é a reza? Para abrir os caminhos. Como assim? Para ligar a máquina? Entendeu? Então, essa ironia, ela separa aquilo que é conhecimento de verdade, que tem as características do conhecimento, daquilo que não, que é mito, que é fantasia, né? E nós vamos ver hoje alguns mitos modernos, né, contemporâneos, que nos levam, não, mas para que é isso mesmo, né? Como que funciona isso mesmo? Então, quando você usa da ironia frente àquela verdade, que pode ser verdade ou ser um mito, uma mentira, né? Você desvenda esse conhecimento. Você traz à luz, igual o mito da caverna, né? Traz à luz esse conhecimento, né? E daí, pois, eu coloquei essa ironia, né? Que ironia! O mundo tão redondo e cheio de gente quadrada. Quando você lê isso, você pode sentir isso como uma crítica. Como assim, gente quadrada, né? Mas se você falar isso para você mesmo, né? Vamos supor que essa gente seja eu. Eu sou a quadrada num mundo tão redondo. Primeiro eu vou pensar, o mundo é redondo? Não? O mundo é o quê? Ele é redondo. Tudo no mundo é redondo. Se é meio redondo, tudo bem, mas todo mundo é redondo. Como quadrado, Gabriel? Plano. Não, se a gente olhar para o mundo como ele é,
ele é mais para redondo do que para quadrado. Tá, ele é todo redondo, todos os planetas são redondos. Até outro dia eu descobri que eu achei o máximo, que eu achei super legal, que tem um planeta, um sei lá o quê, que ele vira, que é o único que ele sabe até agora, que vira ao contrário. Vocês sabiam disso? Tem umas pedras que eram redondas e quebraram. Tem um planeta, isso é ciência que eu estou falando, não é especulação, que todo os movimentos do espaço tem toda uma lógica, né? Os movimentos. Fora umas coisas que saem jogando. E tem um planeta que ele vira ao contrário. É muito interessante, é muito interessante. Até lá no céu tem exceção, né? Então deve ter alguma lua quadrada. Não, não tem. Mas daí, quando eu olho né? Olha assim, o mundo redondo, o que quer dizer, né? Que tudo. Qual é a importância de ser redondo? Que não tem quina, né? Qual o problema da quina? Você cai. Por isso que a Terra não pode ser plana, viu, Matheus? Não é plana. Daí, quando eu coloco para mim, eu machuco o dedinho. Quando eu coloco para mim essa ironia, quantas vezes essa gente quadrada sou eu mesmo, né? Que eu vejo a vida dentro de uma perspectiva muito limitada, ou aquele momento de vida, né? Se meu marido briga comigo, o mundo acaba e o mundo vira quadrado, porque minha vida depende do bom humor do meu marido, e meu Deus, não que não seja, porque às vezes depende. Mais meu marido tem um monte de mau humor. Mas eu estou falando, diante de todos os problemas maiores ou menores da vida, muitas vezes a gente fica muito quadrado, ou vendo dentro de uma perspectiva muito limitada um mundo muito grande, muito redondo, entendeu? Então, essa ironia, antes, não é para agredir o outro, é para que, através do raciocínio lógico, possa se ultrapassar a barreira de um pensamento que não está dando conta da realidade, né? Aproveitando aqui o gancho do Setembro Amarelo, né? E, claro, teve muitas coisas sobre isso, e que falam, e mais uma que eu adorei, é assim, acredito realmente que tem pessoas que se desesperam bastante a ponto de atentar contra a vida, mas, assim, para acabar com o sofrimento, acaba com a origem até da felicidade, né? Com a origem de tudo. A pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Então, muitas vezes a gente se encontra assim, né? De verdade, né? A gente reduz a nossa perspectiva de uma forma bastante limitada. E isso é muito ruim. E quando acontecem essas coisas, vocês estão aí em Paraíso, vocês vão lá para... Como chama a serra aí, que a gente sobe lá em cima? Para ver lá embaixo? Isso, do Estrondo. Vai lá da Serra do Estrondo e olha o mundo. Fala, gente do céu, meu problema é ruim, mas tem muito espaço para rolar essa pedra, né? E isso é tão assim, as nossas casas são todas quadradas, né? Cheias de quina, né? A gente tem uma tendência muito grande a se fechar ao mundinho quadrado, mas o mundo é redondo. Não é quadrado, não. Tem gente que até quer transformar o mundo mesmo num retangulozão, né? Para caber na cabeça. Ao invés da cabeça... Ao invés da cabeça caber no mundo, é o mundo que tem que caber na cabeça. É interessante isso, né? Não cabe na minha cabeça, tudo tem que ser quadrado. Então vamos transformar o mundo em quadrado. Daqui a pouco você olha para o sol e fala, não, a gente que vê redondo é quadrado, mas ele se espelha como redondo. Ele nos engana. Ok. Então, esses são os elementos principais desse primeiro módulo, né?
que são aquilo que merece ser conhecido, que é o conhecimento, quais os elementos que tem que ter, quais são as questões intrínsecas à filosofia, e não é porque são questões sem respostas, mas, porém, a gente consegue expandir as nossas perguntas através dessas questões. Só se pôde olhar para o universo e descobrir tanta coisa no universo, até o nosso próprio sistema solar, quando a gente viu, quando a gente se perguntou, nossa, de onde vem tudo isso, né? Enquanto Galileu questionou e a resposta que era possível, que era Deus, não se podia conhecer, né? Então, a necessidade de essas questões primárias da filosofia, apesar de não terem resposta, e acho que nunca terão, filosoficamente, né? Elas são super importantes, porque elas abrem o nosso olhar, e abrindo o nosso olhar nos permite conhecer muitas outras coisas, né? Daí nós falamos da alienação, então Karl Marx é um irônico, usa também a ironia para dizer o quanto nós somos enganados pelas mentiras, pelos mitos, e ele mexe na coisa mais importante da vida, né, que é o trabalho. Por que o trabalho? Porque ele parte dessa hipótese, né, que o homem, para sobreviver, ele tem que trabalhar. E não é que ele tem que trabalhar na fábrica, ele tem que transformar a natureza para que ele possa sobreviver, ele tem que interagir. Diferente, eu sempre brinco, e ele transforma a natureza através da cultura, e a cultura é feita pela sociedade, né? Eu sempre brinco, como que uma onça toma água no rio? Imagine a onça tomando água no rio. Imaginar, todo mundo sabe. Né? Como que o homem toma água no rio? Essa vocês respondem. Alguém sabe me dizer como o homem toma água no rio? Seja ele o índio, seja ele o australiano, seja ele o... Ok. Não tem copo? Sim. Este ato de fazer isso para tomar água no rio, não há nenhuma cultura humana que chegue no rio, a não ser que esteja fazendo palhaçada, né? Mas não tem. Este ato é o trabalho, um instrumento cultural que faz com que ele interaja com a natureza. Eu brinco que, como a gente come fruta no pé, a gente pega a fruta e faz o quê? Vamos colher maçã, aí não tem. Caju, que aí tem. Eu vou comer caju no pé. Como que a gente faz? Cata o caju e faz o quê? Sim, mas antes de levar na boca, o que a gente faz? Todo mundo faz. Olha, se tem bicho, faz outra coisa, Lu. Não, antes de tirar a cascanha, porque você pode comer com a castanha. Não comer a castanha, você pode segurar na castanha. Você faz assim, ó. Isso, limpa! Mesmo que você não tenha água para lavar nada, você... Esse elemento de limpar, que não serve para nada, porque você está com a mão do caju, não tá, é o elemento cultural, é o trabalho cultural que faz você interagir com a natureza. Olha que interessante. Então, não tem nenhuma interação com a natureza que se dê direta. Sempre tem um elemento de ligação, que é o elemento cultural. E este elemento cultural, criado pela sociedade, pelas sociedades humanas, né? E igual o peixe, ninguém entra no rio, pega o peixe. Um pesca com a varinha, outro pesca com o arpão, outro pesca com a mão, mas todos pegam o peixe, preparam, mesmo que seja cru, mas tiram, limpam.
que é o elemento cultural. Então, Marx fala que a coisa mais importante para o homem é o trabalho, e ele chama de trabalho esta interação com a natureza que é necessária ser feita de forma intermediada pela cultura, né? E esse mesmo princípio de limpar o caju ou de fazer o copinho com a mão é o princípio que nós chegamos a toda evolução tecnológica do mundo. É sempre essa transformação da natureza, esse intermédio da natureza. Porque se nós vivêssemos iguais aos animais, a nossa interação com a natureza seria direta, não haveria necessidade de nada. Você acha que uma cobra, quando come passarinho, um gato, quando come passarinho, ele tira o espinho, ele tira aqui, ó. Dependendo da forma. Mas, enfim. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, essa ironia é necessária para que a gente desvende, tire o véu da ignorância, tire o véu da crença, do mito. A gente já não acredita mais no Papai Noel, a gente não acredita no homem de saco, sabe? Por quê? Porque a gente cresce, né? E daí a gente trabalha com elementos objetivos, com elementos do conhecimento para que haja a dominação. Agora é o momento. Alguém estudou, quer falar de algum mito contemporâneo? Quem é o Edinaldo Pereira? Edinaldo. Quem é, Matheus? É ator, cantor, modelo ou jogador de futebol? Um artista é um mito, um artista é um mito mesmo. Por que um artista é um mito, Matheus? É verdade que um artista é um mito. Por que ele é um mito? E ele é um mito com uma finalidade também. Nós fazemos, mas tem uns que são criados também, né? E tem uns que se aproveitam da imagem que a gente faz. Porque ele passa uma série de ideias que não correspondem com a realidade, né? Porque todo mundo tem dor de barriga, né? Todo mundo faz um monte de coisa, né? Que a gente mitifica, a gente conta uma história, uma história que não é real, né? Ninguém tem essas características objetivas e até as imperfeitas é por uma perfeição, né? Igual ao personagem Macunaíma, né? Até aquilo que é ruim é para transformar num ideal e tal, num caminho. Né? Por isso que é mito, né? A gente tem que contar essa história. Mas, enfim, eu vou colocar aqui alguns mitos contemporâneos, mitos modernos que são importantes e de que maneira a gente desvendar esses mitos modernos, né? A invenção de mitos, ela tem uma razão, né? Nós não fazemos os mitos por fazer. Os mitos, originariamente, eles surgem para explicar a origem de um povo. Todo povo tem um mito. Nós temos o mito de sermos brasileiros, né, como uma nação única, unificada, etc., etc., que ao contar essa história, que o Brasil foi descoberto, que nós tivemos as capitanias hereditárias, cada capitania, toda a história aí básica do Brasil, você elimina os conflitos, cria uma verdade, em cima dessa verdade você domina uma série de categorias, né? Se nós tivéssemos a verdade, a gente seria de mal de Portugal até hoje, porque fomos extremamente explorados, roubados, imagina os povos escravizados, desvalorizados, a nossa população original foi dizimada. Então, se não houvesse o mito, nós
não teríamos relações internacionais com Portugal. E nenhum país com o seu colonizador, né? Óbvio. Mas, então, o mito ele tem um objetivo, ele não é destituído de ideias. Então, um dos mitos que eu separei assim, que somos iguais. Isso, como tudo, não é tão simples assim, né? Nós somos todos iguais porque somos seres humanos, mas todos diferentes. Diferentes individualmente, porque cada um é um complexo de ideias, de sentimentos, de valores, de tudo, né? E um complexo, e somos diferentes culturalmente, somos diferentes da nossa identidade cultural, socialmente. Então, o mito somos... todo mundo quer ganhar dinheiro. Não é todo mundo que quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer viver bem, né? Porque ele precisa sobreviver, e não é viver bem materialmente. Tanto que há vários movimentos hoje que contestam isso. E nós não consideramos essa diferença, porque ao não considerar essas diferenças, nós colocamos todo mundo como amantes do sistema capitalista, um matando o outro, não tem nenhuma estabilidade de emprego, vamos privatizar tudo. Então, é uma mentira que nos contam para que a gente possa ser dominado por ela. Daí você fala assim, nossa, mas sabe o que eu queria? Eu queria ter um emprego, que é o que a maioria quer. E vocês podem observar isso. O que a maior parte da população gostaria de ter? Ter um emprego que pagasse as contas, que ele trabalhasse segundo a sexta, que ele tivesse a sua casa, o seu modo de locomoção, e uma boa escola, uma boa saúde, que ele pudesse fazer um churrasco no domingo. Estou falando verdade ou mentira? Estou mentindo? Essa coisa de falar que todo mundo quer uma Land Rover é fantasia, é criado por esses mitos aí que ficam trocando de Land Rover aí. A gente nem sabe. Eu nunca entrei numa Land Rover. Alguém já entrou numa Land Rover? Eu nunca entrei. Não tem Uber de Land Rover. Não, e a gente é tão dominada pelos mitos que agora eu, pensando bem, eu quero uma Land Rover. Mas não quero, porque não faço do foco da minha vida isso. Mas tenho esses mitos, né? São colocados esses mitos. O mito do padrão de beleza, o mito que todo mundo quer ser magra, alta, loira, olho azul, né? E esses mitos nos dominam, eles são intencionais, né? Eles são porque eles desconsideram as diferenças e outros pensares, né? Se todo mundo... Não, as propagandas não ajudam a ver a verdade, só ajudam a reproduzir o mito. Porque se a gente honestamente pensasse o que eu quero da minha vida, gente, eu quero uma família legal, eu quero amigos, eu quero morar numa casa confortável não é luxuoso, confortável é você ter um banheiro decente, você ter uma cama gostosa, ter a temperatura agradável, eu quero ter uma saúde legal, uma escola bacana e um emprego que me pague para sustentar tudo. Só isso, né? A Land Rover é só quando você vê lá os donos da Land Rover, você nem sabe, nunca entrei, como que eu vou saber se eu quero, né? Então, nós temos que pensar nessas coisas, né? Porque isso é importante para o modelo de sociedade que nós queremos, né? Então você é comunista. Não, gente. É que o buraco é mais embaixo. É simples o que 99% da população quer. Agora, tem 1% que quer, eu acho que quer a lua para poder plantar soja e criar gado, entendeu? Ou tem eu vi o Greg News, que ele falando que o dono da Amazon, ele
está fazendo um projeto de ida para o espaço, porque ele fala, nossa fronteira no espaço agora, porque para ele, na cabecinha dele, o mundo já não é suficiente. O negócio dele é conquistar o espaço. E mal sabe ele, porque ele vive também no mito, que a Terra não é indestrutível. Ele está querendo conquistar a Lua e ele não sabe que ele vai perder a Amazônia. Por quê? Porque não há como você produzir e comercializar tanto sem destruir a terra. E daí não dá para produzir dessa forma ilógica, não dá, a terra já não está aguentando esse verão quente que vocês estão passando aí, até nós aqui, e que foi lá nos Estados Unidos, na Europa, foi o verão mais fresco dos últimos, que serão os próximos. Então, só tende a piorar. O nosso aquecimento solar, ele estava previsto neste nível lá em 2050, e nós estamos em 2021. Por quê? Porque a Terra está sendo, sim, destruída, né? Eu estava vendo outro dia na internet uma série de matérias dizendo que a gente não deve... Quais os peixes que a gente não deve comer? Por quê? O mar está contaminado. Olha o tamanho do mar. O mar é maior do que a terra. E os camarõezinhos estão contaminados com produtos químicos, que o plástico, um monte de coisa, né? Então, isso que a terra não vai se destruir, isso é mito. Coitado do menino rico lá, dono do Amazon. Porque ele não vai ter... Ele fala, não, agora é o espaço, porque ele vai vender para os ETs da Lua, né? De Marte. Mas não vai, né? Vocês sabem que agora a Microsoft está pondo um posto de trabalho no Polo Sul para economizar o gasto de energia. Vocês viram isso? Então, vejam essas coisas. Daí ele vai lá, porque o espertão vai lá no Polo Sul. Porque eu acho que o gelo reflete, que gera energia, porque eles... por causa da refrigeração. Mal sabe ele, por causa da refrigeração dos computadores, gasta muita energia, eles vão pôr um negócio lá para ser a base dessa grande tecnologia deles e gastar menos energia com refrigeração. Só que eles vão acabar com o Polo Sul, né? Porque a energia se troca. Então, se é frio, eles estão lá pondo coisa quente, se troca energia, daí vai acabar com o Polo Sul e eles vão para onde? Para o Polo Norte. Não, lá já tem estação de petróleo, já lá. Então, é esse o mito. São mitos, a Terra está acabando e tal. Outro mito, a justiça prevalecerá. Não, a justiça não prevalece. O que faz acontecer a justiça é o movimento de homens e das relações humanas. A justiça não prevalece. Pode prevalecer a lei morte, né? Tanto bandido que morre aí sem ser julgado, tantos que estão aí com muita idade e fizeram muita bandidagem. Não há justiça, não, isso é um mito. Sabe por que isso é um mito? Porque fala assim, a justiça prevalecerá. Então, o povo te rouba, te espanca, te mata, te judia, mas a justiça prevalecerá. Fica calminho, calma, senão dos homens de Deus a justiça prevalecerá. Não, não prevalece. Não nesse modo de vida que a gente conhece, né? Quem se esforça consegue. Não, não é verdade. Isso é mito. Tem alguém que se esforce mais que um trabalhador de uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou qualquer outra grande cidade, que demora de 2 a 4 horas no trajeto entre casa e trabalha 8 horas? Então, o trabalhador desse, ele trabalha de 10 a 12 horas, no mínimo, 10 a 12 horas. E
isso não é esforço? Imagine se esse trabalhador é um gari que toma sol na cabeça em Palmas. Ou carteiro, que eu nunca entendi porque eles punham o carteiro para distribuir carta à tarde em Palmas. Como ele vai ser compensado? Né? Quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem cedo madruga? Não é verdade. Você pode madrugar cedo e dormir à tarde, não acontece nada. Né? Então, isso são mitos modernos que nós falamos com ironia para que a gente possa destituir essas verdades que colocam com a propaganda, como falou o Leandro, com a repetição, né? Nós temos agora o outro mito de que o conhecimento é só uma forma de ver o mundo, sabe, mesma coisa de falar, vamos falar alguma coisa que hoje parece que o vermífugo cura Covid, né? Mas não entra na área política nem isso. Mas você joga o conhecimento no lixo para poder manter mitos muito fantasiosos. Você joga o conhecimento no lixo para falar que Papai Noel existe, entendeu? E aí, tudo bem. E se eu quero que ele exista? E aí, tudo bom? Eu quero, é assim. Então, você cala a voz de razoabilidade, porque a ciência nos trouxe essa voz de razoabilidade. Não quer dizer com isso que a gente não possa ter a fé, tanto é que 90% dos cientistas são crédulos. Como tem muita gente que não é cientista, que é um quadrado na vida, uma anta, e é ateu. Então, essa conexão moderna, não histórica, do ateísmo com uma visão política de esquerda é bobagem. Nossa, isso é porque... Quem é católico aqui? Porque deve ter muito evangélico. E católico, quem é? Luana, e o movimento que teve na América Latina do catolicismo, de emancipação, que é que o Frei Beto era desse movimento. Conhece isso, Lu? Vai derrubar os seus mitos e se ligar no mundo, né? Como chama? Como chama, Leandro? Gente, eu tô devagar. De libertação, o movimento da Igreja Católica na década de 80, de libertação dos povos da América Latina, que todo mundo que quer o melhor para o povo é ateu, é comunista. Foi um movimento muito forte, tanto que o Frei Beto e aquele outro que ele foi até destituído, que ele fez voto de silêncio durante 20 anos. Vou trazer para vocês. Boff, Leonardo Boff. Eram dois religiosos que participaram desse movimento. E o Boff, como ele foi repreendido pela igreja, ele fez voto de silêncio. A teologia da libertação. Leonardo Boff e Frei Beto fizeram parte da teologia da libertação. Eram pessoas super crédulas, claro, eram sacerdotes. Frei Beto ainda é, os dois são muito crédulos. Eu acho que o Boff saiu da instituição. E eles tinham uma visão progressista do mundo, do bem para todos e tal. Então, é um mito achar que cientista é ateu, que quem quer o bem para o povo é comunista e ateu, que come criancinha, isso é mito, que é criado para que a gente... Sim, porque eles viram o sofrimento, Mateus, dos povos da América Latina, e eles foram levar
a conscientização, né? Quebrar com os mitos que a gente poderia ter uma vida melhor, é isso mesmo. E os ensinamentos de Jesus nos levam a isso, né? Eu acho que Jesus foi um grande revolucionário, não foi? Porque se ele nasce num povo judeu e revolucionou efetivamente o status quo, ele foi um grande revolucionário, né? Depois, ele marcou era, que é um revolucionário maior que esse, e jogou tudo aquilo que existia e veio antes dele. A atuação dele foi uma atuação político-social, sem dúvida. Né? Não foi uma atuação agressiva. O Gandhi, o próprio Gandhi, não é? Ele é um religioso e ele tem uma atuação que liberta a Índia da Inglaterra de uma forma totalmente pacífica. E claro que é uma atuação política e social. Não é que usou Jesus. É que Jesus ensinou assim, né? Ou não? Eu gosto muito daquela, para as mulheres, daquela passagem quando Jesus vai para a casa de Marta, né? Marta e Maria, uma senta do lado e a outra continua fazendo as coisas, né? E a irmã fica brava que uma está curtindo a sala e Jesus, e a outra está toda atarefada, fazendo o cafezinho, o bolinho, a comidinha. Aí Jesus fala, quieta, seu coração, certo, está ela que está aqui do meu lado. Não é bom isso para as mulheres? Conhece essa passagem? Fui criada na igreja, meu. Eu sei, eu conheço a Bíblia toda, fui criada na igreja, fui muito igrejeira já. Hoje não gosto dessa conexão que fizeram. Não gosto nem da teologia de ganhar dinheiro, não, odeio isso, odeio. Porque a Bíblia nos ensina que o crédulo ele não é para ganhar dinheiro, todos os discípulos sofreram, menos com exceção de Lucas, imagina. E agora a gente vai na igreja para ficar rico? Pelo amor de Deus. Que é isso? Não vou. Eu não vou. Mas tenho minha fé, minha crença e tudo mais. Então, gente, é isso. E daí, a partir disso, é para vocês fazerem este seminário. Já coloquei lá no WhatsApp. E este seminário ele é para nota do bimestre. Vou fazer a chamada. Perguntas, gente, perguntas. Ok. Deixa eu só parar a apresentação. Eu vou fazer a chamada, chame os amiguinhos aí. E eu não estou mais vendo vocês, então, por favor, me falem. Quando responderem aí, me falem. Ok. Alain? Não está, né? Vocês têm que me responder, gente, senão eu não estou vendo vocês. Carlos... Não, ela não está. Ok. Carlos André? Não. Carlos André está presente. Tá? Sim, está no chat aqui. Ok. Daniel? Gabriel presente. Gabriel Henrique presente. Obrigada. Não, Daniel. Ah, tá, Daniel. Tá aí, Gabriel? Não. Daniel, não. Fernanda Castro? Também não. Nossa, gente. Gabriel Henrique está presente. Gabriel Magic está presente. Gabriel Vinícius? Não. Gustavo de Oliveira? Nunca vi. Não. Iago? Também não. O João Leandro está aí. O João Pedro não veio hoje, né? Pois é, não veio. O João Vitor?
Também não. A Cauane estava aí. Presente. Obrigada, querida. Lana. Não. Lana. A Luana está aí, me ajudando. Marcos Vinícius. Professora, Hum. não esquece daquela frequência lá. Não, nós vamos, terminando, nós vamos voltar lá. O Marcos Tá. Vinícius está aí ou não? Não. Quem falou? Ah, o Pedro que saiu, né? Foi o Pedro. Mariana está aí? Não. Matheus Teixeira estava aí. Não, professora, não estou aqui. Você está aí sim, Matheus. Você pode ser teimoso. O Otávio, nunca vi. O Pedro estava aí, teve que sair, né? O Tiago está aí? Não. O Vitor Veloso está aí? Também não. Ok, eu vou salvar e vou ver o dia. É dia 18, né, Luana? 17. 17, ok. Vamos por aqui. Ah, tá aqui, Lu. Já corrigi e já salvei, tá, Lu? Depois você me fala. Confere lá e me fala. Tá bom, obrigada. Nada, obrigada a você. Gente, muito obrigada. Ai, esse papo ficou meio cabeça no final, mas é isso mesmo. Falar da Bíblia eu acho que mexeu comigo, porque há tanta... né? Porque faz parte da minha formação mesmo. Então, vocês se organizem nos grupos, tá? Falem para os amigos e para os não tão amigos entrarem, porque é nota bimestral, e coloquem lá no grupo, olha, eu vou fazer tal capítulo, eu vou fazer tal capítulo, aproveita, porque quem escolhe primeiro, escolhe, né? Quem fica por último é escolhido. Ok? Certo? Boa semana, fiquem com Deus. Olhem sempre a frequência, porque às vezes pode errar, eu posso errar e também tem problema. Tchau, gente, tchau. Minha cachorrinha já quer comer. Obrigada, vocês também. Bom final de semana. Tchau. Estudem. Beijo. Usem a imaginação para fazer o seminário. Beijo.